nos comentários. De onde vocês são, galera? Vamos lá, pessoal. Coloque aqui nos comentários. São Luís, Maranhão. Quanta gente, meu Deus! Pessoal do Japão aqui. Paraná, Mogi das Cruzes, Santo André, São Paulo, Santa Catarina, Uberlândia. Nossa, gente, muita gente. Não estou nem conseguindo acompanhar aqui. Aê, galera! Muito legal. Nossa, gente, tem pessoas aqui de tudo quanto é canto, né? Do Brasil, no Japão, São Luís, olha lá, Pernambuco, Agi de Pernambuco, Maringá, Paraná, São Bernardo do Campo, Adriana, Belo Horizonte. Gente, eu tô passando aqui porque é muita gente e passa muito rápido, né? Sobe muito rápido. Rio Grande do Sul, Santo Pinhal, isso é, nossa, gente, estou muito feliz, tem muita gente. Manaus, Guará, Goiás, nossa, pessoal. Gente, então é o seguinte, né? Nós vamos fazer aqui a nossa jornada Descomplicando o Japonês. Por que tem esse nome, né? Porque muitas pessoas acham que o japonês é muito complexo, é muito difícil, é impossível de aprender. E eu vou mostrar para vocês que é muito pelo contrário, tá? É muito mais fácil do que vocês imaginavam. Às vezes as pessoas têm essa ideia porque realmente é falta de conhecimento. E vê só aquelas letras super difíceis e falam assim, nossa, eu nunca vou aprender isso. E acabam se desmotivando, né, para aprender japonês. Então, aqui nós vamos ver que japonês é muito mais fácil do que vocês pensam, né? E, bom, para quem não sabe, eu acho que muitas pessoas aqui não me conhecem. Eu sou a Mariana, eu sou neta de japoneses, por parte de mãe, né? Eu estudei aqui no Brasil, japonês por muitos anos e fui para o Japão. E lá no Japão que eu aprimorei mais o idioma, estudei em escola de japonês, né? E depois voltei e comecei a dar aula. Atualmente, quer dizer, até antes da pandemia, eu dava aula nos 2 clubes da colônia japonesa aqui de Campinas. Eu sou de Campinas, São Paulo, tá, pessoal? Então, eu trabalhei, eu dava aula no NIPO, brasileiro né, aqui de Campinas, e também no Clube Okinawa. Não sei se vocês conhecem, né? E eu comecei a dar aula no começo, assim, né, gente? Eu comecei muito nova, né? Hoje eu já tenho 29 anos, já, né? Eu sou nova ainda. Só que eu comecei bem novinha e assim, no começo o pessoal não confiava muito em mim. Como assim uma menina tão nova vai dar aula? E eu, aos poucos, fui mostrando, né, o meu trabalho, porque eu trago uma forma de aprender do Japão muito diferente do que é utilizado aqui no Brasil, né? E daí, pouco a pouco, eu fui me tornando referência no ensino de japonês aqui na minha cidade, né? Atualmente eu sou a professora que tenho mais alunos aqui na minha cidade, eu fico muito, muito feliz, né, por isso. E agora eu estou fazendo esse trabalho online que eu comecei em agosto do ano passado, e agora a gente já tem aí tem muitos alunos que acompanham os cursos gratuitos, que são mais de 20 mil, e também eu tenho os meus 700 alunos do meu curso fechado. Tem muitos alunos meus aqui também, né, assistindo essa aula. E assim, né, gente, eu comecei faz muito pouco tempo, só que graças a Deus tudo está caminhando muito rápido, a gente está conseguindo disseminar aí o aprendizado de idiomas, ok? Olha lá, o Luan. Sou de Campinas e já tinha indicado você, que bom.
Isso, esse curso que a gente está fazendo é o gratuito, tá, pessoal? Esse curso é o gratuito, a gente faz esses cursos gratuitos e vamos que vamos, gente, que vai ser incrível. Então, sem mais delongas, né, pessoal? Porque hoje a gente tem muito, muito conteúdo. Eu vou compartilhar com vocês a nossa tela aqui. Peraí. Isso, pronto. Então, na aula de hoje, a gente vai ver construção de frases, né, no japonês. E daí muitos de vocês vão falar assim, nossa, Sensei, eu não sei nada de japonês. Eu não sei nada de japonês. E como assim você já quer explicar a construção de frase? Não, né? É muito cedo. Pessoal, vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês imaginavam. Vocês vão ficar surpresos com o tanto que vocês vão aprender aqui nessa aula. Vamos lá, pessoal. Então, né, eu gostaria de ensinar uma filosofia muito, muito importante para vocês, né? Que é a filosofia do copo vazio, né? Do copo vazio. Então, o que é essa filosofia? Né? Vamos entender aqui. Então, para vocês poderem aproveitar ao máximo o curso, é preciso que esteja com o seu copo vazio. Com o seu copo vazio. Ó, aqui o nosso copo aqui, né? O nosso copo vazio. O que é esse copo vazio? É a humildade, né? Um conceito budista que eu vou explicar aqui para vocês. É muito importante que vocês entendam ele, a profundidade dele. Vamos entender uma coisa. Aqui está o meu copo, tudo bem? Agora ele está quase cheio. Esse aqui é o conhecimento que vocês acham que tem, ok? E aqui está o conhecimento que eu quero transmitir para vocês. Se a gente for, eu não tenho outro copo, mas se eu colocar aqui o outro líquido, o que vai acontecer? Vai transbordar, tudo bem? E então, o meu conhecimento eu não vou conseguir transmitir para vocês. E é muito comum, principalmente na nossa cultura ocidental, as pessoas terem copo cheio. O que é copo cheio? Quando as pessoas chegam numa aula como essa e falam assim: não, sensei, eu já sei tudo de japonês. Já sei hiragana, já sei katakana, já sei construir frase, já sei verbo, já sei tudo. Tudo que você vai passar aí eu sei. Tá? Eu sei, não, nem preciso. Isso aí que você está falando, ó, eu já sei. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente cria um bloqueio, né? Um bloqueio para novos aprendizados. E eu aprendi, gente, isso aqui com um japonês muito sábio. Um dia a gente estava conversando e eu falei assim: isso aí eu já sei. E daí o que ele falou? Ele falou assim: ó, tenha o seu copo vazio. Assim, como assim meu copo vazio? Tenha humildade para aprender, ok? E pessoal, é o seguinte: para as pessoas que estão um pouco desfocado, muda aí nas configurações, deixa para resolução 720. Tudo bem? Isso, pessoal, Eduardo, aqui, ó. Humildade, isso aí, Eduardo. É humildade, tá bom? Então, independente se você já sabe um pouco de japonês aqui, esquece tudo que vocês já aprenderam, porque a gente vai aprender de uma forma totalmente nova, né? De uma forma totalmente assim inovadora que vocês nunca viram. E assim, pessoal, eu preciso muito que vocês estejam de copo vazio para poder aproveitar o máximo dessa maratona, porque ela vai ser intensiva. Estamos combinados? Estamos combinados? Né? Então eu preciso muito que vocês entendam isso para poderem aproveitar. Ok? Então, ó, mesmo que saiba um pouco do idioma e da cultura japonesa, apaga tudo que você já sabe. Né? A partir de agora, você se tornará um verdadeiro japonês, com humildade
para aprender. Então, olha aqui uma frase muito importante. Essa frase, o conceito ele é budista, né? Então, o Bruce Lee usava muito isso. Apesar do Bruce Lee ser chinês, por causa do contexto budista, que o budismo também tinha na China, né? Ele falava muito essa frase, ó, esvazie seu copo primeiro, só então você poderá provar meu chá. Afinal de contas, a utilidade do copo está em poder esvaziar-se. Abra sua mente para novas ideias, ok? Então a gente precisa realmente que vocês tenham o copo vazio, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo muito bacana. Eu não quero vingança, Lee. Eu só quero aprender. Esvazie o copo antes. Que copo? Este copo é você. Representa seu conhecimento. Este copo é o que ofereço. O meu conhecimento não cabe no seu copo. Não, Lee Daigan. Então, agora o copo está limpo. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? Responda aí. Fale em voz alta. Você entendeu? Né? Responda aí o nosso saudoso Bruce Lee, né? Então é muito importante que vocês estejam com o copo vazio. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Sim, isso, totalmente vazio, como se vocês não soubessem nada, tá? É muito importante isso. Pronto. Opa, sei porque ficou assim. Peraí, gente. Ah, tá. Voltou. Vamos lá. Então, o que é essa jornada Descomplicando o Japonês? Muito provavelmente vocês viram algum vídeo, alguma imagem minha no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, né? E daí, vocês se inscreveram, né? Deixa eu colocar a tela inteira. Vocês se inscreveram, só que muitos de vocês falaram assim: ah, será mesmo que é tudo isso? Será? Será que ela vai conseguir ensinar tudo isso pra gente em tão pouco tempo? Muitas pessoas pensam assim e eu também pensaria, né? Só que eu gostaria de agradecer de vocês, eu gostaria de agradecer assim, imensamente por vocês terem confiado um pouco, vindo aqui e falar, vamos ver, vamos realmente ver, né? E agora, graças a Deus, vocês estão aqui. Não sei o que trouxe vocês aqui, se foi o destino que na hora passou, naquele momento, naquele exato momento, e você decidiu se matricular, né? Vamos lá, então, pessoal. Com o curso, né, vocês vão adiantar muito o seu aprendizado. Então, em apenas 7 dias, que é o período desse curso, vocês vão aprender o que nenhum curso vai te ensinar em 6 meses. Vocês vão entender isso. Vai ser um curso super intenso, super intenso. E o que acontece, né? Muitos de vocês vão falar assim, nossa, Sensei, mas eu não consigo aprender em 7 dias tudo do japonês. Você não vai conseguir aprender. Mas qual que é o objetivo meu aqui com vocês? É que a gente possa dar um empurrão assim, que você vai parar lá na frente, né? Que vocês possam realmente ter uma base muito, muito sólida,
para conseguir dar continuidade nos estudos de vocês. E vocês podem dar continuidade da maneira que vocês preferirem, né? Então, eu tenho o meu curso fechado de japonês, que as pessoas que estão assistindo aqui vão ter desconto no meu curso, e eu vou explicar direitinho valores, tudo assim, como funciona mais para frente, tá bom? E eu tenho esse curso. Mas, daí vocês vão falar assim, ai, sensei, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não vou fazer um curso. Não tem problema, não tem problema. Por quê? Eu entendo isso, gente. Vocês podem dar continuidade no aprendizado de vocês da maneira que vocês preferirem. Você pode fazer um outro curso online ou presencial, você pode fazer aula particular, você pode estudar de forma autodidata, né? De forma. Você procura as coisas na internet, só que com certeza vocês vão ter uma base muito sólida com este curso aqui, né? Por isso que esse é o objetivo do nosso curso. Tudo bem? E vocês não têm noção da base que vai dar para vocês esse curso. Até eu juntar um dinheiro para conseguir fazer um curso de japonês, eu demorei um pouco e fui estudando de forma autodidata e tá tudo bem, tá, pessoal? Tá tudo bem. Não deixem de estudar por causa disso. Isso que eu quero dizer. E o que acontece? Apenas 5% das pessoas que se inscreveram ficarão comigo até o final. Aqui já diminuiu bastante, eu não sei qual que é o número completo, né? Mas aqui, ó, já tem menos pessoas do que se inscreveram. Então, vocês, todos que estão aqui, já são totalmente vitoriosos por estarem aqui. Ok? Vamos falar sobre o certificado, gente. Vai ter certificado. Vai ter certificado. Certificado, muito importante que vocês entendam, tá? O certificado é só para os 5% das pessoas que vão ficar até o final. Então, se você é 5%, coloca hashtag sou 5%. Hashtag sou 5%. Né? Por quê? Porque, gente, isso é normal. E isso eu comecei a entender. E por quê? Vamos imaginar uma faculdade. Quantas pessoas ficam até o final e finalizam uma faculdade? Pouquíssimas pessoas. Mesmo sendo a profissão deles ou algo que eles vão ganhar um dinheiro, são pouquíssimas pessoas. Qualquer curso que as pessoas começarem, elas vão desistir. Muitas vão desistir. E pouquíssimas pessoas ficam até o final. E quem é 5%, gente, tem muita vantagem. Porque lá na frente, né, são poucas pessoas que vão ter o diferencial que vocês têm. Poucas pessoas vão ter o diploma de faculdade, o diploma do curso, o conhecimento. Infelizmente, no nosso nicho, né, de japonês, poucas pessoas sabem japonês e, gente, o que eu recebo de proposta de trabalho sem mandar currículo, vocês não têm noção. Tem muita oferta de emprego e poucas pessoas qualificadas para poder ocupar, né? Infelizmente, pessoal. Então, a gente está querendo mudar isso para que mais pessoas possam aprender japonês e usufruir do japonês, né? E com isso, os salários são muito bons, muito, muito bons, né? Você fala assim, é melhor aprender inglês. Gente, salário de quem sabe japonês é muito, muito superior a quem sabe qualquer outro idioma. Porque não tem. Infelizmente, não tem, tá? Então, a gente está fazendo um movimento muito forte aqui para que mais e mais pessoas possam aprender japonês. Tudo bem? E vamos lá. Para quem que é o certificado? O certificado é só para os 5% que assistirem todas as aulas. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Deixa eu até aumentar aqui para vocês prestarem atenção. Ó, vamos lá, certificado. O que acontece? Quem assistir todas as aulas vai ter certificado. Como a gente sabe que a pessoa assistiu todas as aulas? No final, a gente vai ter
um questionário para a pessoa preencher com algumas informações que foram dadas somente na aula, ok? Então, se a pessoa assistiu, ela vai saber e vai saber responder, tá? Então, é preciso que vocês assistam a aula do começo ao fim para ter o certificado. E outra coisa importante. Quem vai ter o certificado é apenas as pessoas que estiverem nos grupos de WhatsApp. Por quê? Vamos explicar isso aqui. As duas últimas aulas, a aula de neurolinguística e memorização e o resumo do curso, e que eu falo da filosofia japonesa, né? Essas duas aulas é só para quem estiver no grupo de WhatsApp. Não vai ser aberto e vai ser só para quem estiver no grupo de WhatsApp, tudo bem? Porque, gente, no começo, começa um monte de gente que só tá aqui de oba-oba, o que é isso? Tô me divertindo. No final, eu só quero realmente as pessoas que estiverem focadas comigo para aprender, né? E, né, no começo a gente vê um monte de comentários sem noção, pessoas que não estão aqui para aprender. E isso, pessoal, esse tipo de comentário acaba me atrapalhando um pouco e acaba atrapalhando vocês, tá? Então, se vocês são 5%, é muito importante que vocês estejam lá no grupo de WhatsApp. Só se vocês forem 5%. Gente, se vocês não forem 5%, se vocês estiverem aqui de oba-oba, se vocês não estiverem aqui para aprender mesmo, sai do grupo de WhatsApp. Não assista as minhas aulas, tá? Porque é perda de tempo. Isso aqui é extremamente, extremamente intenso. Vocês vão aprender muito, muito mesmo, tá? Eu realmente quero que apenas as pessoas que estiverem comprometidas comigo fiquem até o final. Hoje tem mais de 2.000 pessoas. Amanhã talvez vai ter 1.700, 1.600. Vai cair muito. Eu acho que 1.500 pessoas. Depois de amanhã, 1.200. Depois 1.000. E que chega no final mesmo comigo, são poucas pessoas, tá? São os 5%. E são os 5% que vão fazer a diferença no mundo, que vai aprender japonês, que vai poder ir para o Japão, né? Porque, gente, para quem não tem descendência, o único meio de ir para o Japão é sabendo japonês, um dos únicos meios, tá? Então, eu realmente preciso que vocês sejam 5%. Se você não é 5%, sai do WhatsApp, sai das aulas. Gente, eu tô falando isso, eu juro que eu não tô falando de uma forma assim, não tô sendo snob, grosseira de modo algum. É que muitas pessoas ficam assistindo essas aulas e acabam perdendo um tempo precioso, sendo que elas não querem aprender japonês. Estamos combinados aqui? Tá? Só os 5% aqui, beleza? Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos, a gente tá entendendo algumas coisas aqui, ó. Um monte de gente falou só os 5%. Bacana, bacana, tá? Pessoal, 5%. 5%. Isso aí. Vamos lá. Atualmente eu moro no Brasil, mas eu já morei no Japão, ok? Tá? Gente, por que é importante falar? Nossa, Sensei, você está falando muito, porque você não começa a aula? Gente, é muito importante que a gente que eu explique para vocês tudo isso no começo, o certificado, quem eu quero nas aulas, tá? Por quê? Para a gente conseguir fazer um curso incrível, tá? A partir de agora vai ser conteúdo intenso, tá bom? Combinado, gente? Então, eu falo isso porque eu não quero que pessoas que não estão com vontade de aprender fiquem atrapalhando os outros. Sabe, aquela galera, assim, da sala que fica conversando, não tá nem aí. Eu só quero quem tá comprometido. Vamos lá. Gente, quem não tá no grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp está nos e-mails das pessoas que se inscreveram. Se você não se inscreveu, aqui embaixo, na descrição, tem o link para você se inscrever. Tudo bem? Isso aí, Murilo. Creio que o Murilo falou uma coisa importante. Creio que as pessoas com pressa não esvaziaram seu copo. Exatamente. Vocês estão achando, muitas pessoas acham, né, que o que eu estou falando aqui não é de grande valia, é de muito valor tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal. É muito importante que a gente faça esses acordos aqui antes da gente começar. Tudo bem? Vamos lá.
Agora, uma outra coisa muito importante para que vocês possam realmente entrar no flow, né, da nossa aula, é vocês entenderem o que é esse estado de flow. O que é esse estado de flow, gente? Vamos entender. E eu preciso que vocês estejam totalmente conectados comigo. As aulas são mais ou menos de 1h30 ou mais. Vamos lá, o que é estado de flow? O psicólogo italiano Mihaly, não sei falar esse nome, nunca vou saber. Ele estudou o que faz as pessoas felizes. Ele estudou a felicidade, né? Ele estudou a felicidade. E ele constatou que as pessoas ficam felizes em momentos que ele chamou de estado de flow. Pessoal, para quem está com desfocado, vocês vão ter que fazer o seguinte: vai aqui nas configurações, muda aqui a resolução para 720, tá bom? 720, para ficar aí normal, porque para mim aqui tá normal. Vamos lá. Então, o que ele constatou? Só elas tiveram muitos momentos como este. Só as pessoas que tiverem muitos momentos na vida de estado de flow, elas são mais felizes. Elas são mais felizes. E que estado de flow, Sensei? Eu não estou entendendo nada. Nada, nada, nada. O estado de flow é quando você sente êxtase em realizar alguma atividade. Tá bom? Alguma atividade. E provavelmente todos vocês já viveram estado de flow na vida, né? Então, para entrar no estado de flow, você precisa estar 100% presente no momento, né? Por quê, gente? Vamos entender aqui. Ó, pessoal, psicologia positiva, isso aí. Pessoal, eu fiz faculdade de pedagogia, de educação, e eu estudei bastante psicologia. Ó, é o seguinte, pessoal, com certeza todos vocês já passaram por momentos de flow na vida. E o que é esse momento de flow? Sabe quando a gente está tão entretido com aquela ação que a gente nem vê o tempo passar? Isso é estado de flow. Quando a gente está tão imerso naquela atividade que assim, ó, passa voando e a gente fica muito feliz naquele momento. A gente está numa concentração máxima. Isso é estado de flow. Ó, quando estamos no estado de fluidez, conseguimos visualizar e sentir o avanço com objetivos claros, né? Então a gente consegue sentir o nosso avanço. Não é uma coisa que você fala assim, eu não sei o que eu vou aprender, o que eu vou avançar, eu não sei. Eu só estou estudando japonês aqui, lendo um monte de frase, repetindo, mas eu não sei, não está claro, né? Temos concentração total, a consciência é focada totalmente na atividade. Temos a sensação do tempo passar rápido. Temos a sensação do controle pessoal sobre a situação ou atividade. Não sentimos muito esforço para realizar a ação. E, gente, ó, o estado de flow, como que a gente faz para entrar no estado de flow? Como que a gente faz? Aqui a gente tem o nosso gráfico, tudo bem? E aqui a gente tem o desafio versus a habilidade, né? Então, a atividade, ela não pode ser nem desafiante demais para você, para o seu nível que você está agora, senão causa ansiedade, né? E também não pode também ser muito fácil para sua habilidade, né? Muitas pessoas falam assim, Sensei, quando eu estou assistindo alguma coisa, Netflix, filme, novela, qualquer coisa, eu fico em estado de flow. Não, você não fica, porque não é uma coisa que te desafia. Tá bom? Não é uma coisa que te desafia. Você precisa ter algo que te desafie e que esteja dentro da sua habilidade, né? Isso é de extrema importância. E assim, pessoal, para vocês entrarem no estado de flow, nos estudos, né? E olha como o estudo é incrível. Muitas pessoas falam assim, estudar é um saco, cansa. Não, gente. Se você souber entrar no estado de flow nos estudos, você vai ser uma pessoa mais feliz. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais feliz. Por quê?
né? Porque pessoas que têm muitos momentos de flow na vida são mais felizes. Isso foi comprovado pelo psicólogo. Então, se você fazer todas as suas atividades que você faz no seu dia a dia, como trabalhar, estudar, no estado de flow, você vai ser uma pessoa mais feliz, né? Então, a gente não pode pensar muito antes de começar os estudos. Por exemplo, sabe quando a gente precisa para academia e você entra no exercício, no flow? Só que antes dá aquela preguicinha, né? Antes dá aquela preguicinha, não dá? Então, o que você faz? Nem pense e vai. Nos estudos é a mesma coisa. Nem pense e já começa a estudar. Deixa distrações longe de você. Exemplo, celular. Se você estuda com celular, notificações você desliga, ok? Se possível, fique sozinho em um ambiente silencioso, se possível. Coloque um alarme para que não fique preocupado com o tempo. Porque, como eu falei, no estado de flow, a gente perde a noção do tempo completamente, né? Antes de começar, feche os olhos, inspire e expire lentamente 5 vezes ou até sentir calmo. Porque se você estiver muito agitado, você também não consegue entrar no estado de flow. Defina suas metas diárias, né? O que irá aprender naquele dia. Então, a gente tem, a nossa meta aqui é entender como funciona a construção de frase. A gente tem as nossas metas diárias, né? O conteúdo e o material que será estudado deve ser definido um dia antes. Então, se você não tiver, por exemplo, numa aula, como aqui, você precisa definir o que você vai estudar um dia antes. Para você começar e já, sem pensar, começar os estudos, né? Porque senão bate aquela preguiça mesmo. Escolha um assunto que esteja dentro das suas habilidades e que te desafie, como a gente já falou. Concentre-se ao máximo naquela tarefa e esqueça do mundo externo, tá? Então, gente, agora é o seguinte, tá? Daqui a pouco a gente vai começar o conteúdo. Para quem está perguntando que horas que começa a aula, já começou. Se você não tá aqui, não tá entendendo, não tá prestando atenção no que eu tô falando, gente, não adianta nada você continuar na aula, tá? E eu tô falando isso com o maior carinho do mundo, por favor, não fiquem bravos comigo, não me entendam mal, tá? Sabe, eu sou aquela professora que vou falar a verdade para vocês. Eu vou falar a verdade, tá? E é isso. Para quem tá perguntando que horas começa a aula, você não tá assistindo a aula ainda, gente, vamos começar a assistir, tá bom? Presta atenção. Presta atenção. Olha lá, tem muitas pessoas que já estavam no curso anterior e sabem o que é estado de flow. Isso aí. Isso aí. Tá bom? E é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, só os 5% ficam até o final comigo. E é ótimo isso. Eu quero que aconteça isso para realmente eu dar o meu máximo para as pessoas que realmente merecem. Vamos lá, pessoal. Agora é o seguinte. Vamos fazer a nossa respiração. Agora que a gente entendeu o estado de flow, eu preciso que vocês estejam calmos. Talvez vocês estejam agitados. Eu preciso que vocês estejam calmos e que vocês tragam toda a energia do seu corpo para sua cabeça. Ok? Para sua cabeça. Vamos lá. Então, eu preciso que vocês fechem os olhos, sentem numa posição confortável. Fechem os olhos e sentem em uma posição confortável. E eu vou pedir para vocês inspirarem e expirarem lentamente. Eu vou contar até 5 para vocês inspirarem e expirarem. Tudo bem? Então eu preciso que vocês fechem os olhos, fiquem em um local calmo e vamos começar a nossa respiração. Puxe o ar em 1, 2, 3, 4. Solte o ar. 1, 2, 3, 4. Puxe o ar. 1, 2, 3, 4. Solte o ar. 1, 2, 3, 4. Puxe o ar. 1, 2,
shi, go. Solte o ar, ich, ni, san, shi, go. Puxe o ar, ich, ni, san, shi, go. Solte o ar, ich, ni, san, shi, go. Pronto. Agora, o que eu preciso que vocês... Como que eu preciso que vocês fiquem? Que vocês não relaxem totalmente para não ficarem com sono e que vocês tragam a energia de vocês aqui para a cabeça. Porque esse curso vai ser intenso. Intenso mesmo, gente. Se preparem, porque vocês vão aprender isso aqui. O que eu vou ensinar aqui para vocês, eu não aprendi nenhum ano fazendo aulas aqui no Brasil. Nenhum ano. Tá? Então, isso aqui vai ser intenso mesmo. Vamos lá. Então, sempre quando você precisar de concentração ou precisar relaxar um pouco, faça essa respiração e tente se concentrar na tarefa. Vamos lá. Hoje nós vamos entender como funciona a construção de frases no japonês. A frase no japonês muitas vezes traz algumas confusões, porque ela é construída de uma maneira totalmente diferente do português. Vamos entender isso aqui. No português, a gente usa a seguinte estrutura e a seguinte ordem: sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Quem ainda não entender essas palavras, né, tipo objeto, o que é objeto, a gente vai entender aqui. Calma, calma. No japonês, a frase normalmente termina com um verbo, né? Adjetivo ou um finalizador de frases. E o que acontece no japonês? Muitas pessoas falam assim, nossa, japonês é muito difícil. Não, na verdade, ele é diferente. E quando, a partir do momento que a gente se acostuma com isso, ele fica muito fácil, muito mais prático, né? No japonês, o que acontece? No japonês, a ordem é sujeito, objeto e verbo. Sujeito, objeto e verbo. E o que acontece? O verbo, ele geralmente vem no final, né? E tudo à esquerda dele, ele pode ser reorganizado. Ele pode ser, na verdade, apesar dele ter uma estrutura mais comum, né? Uma ordem mais comum, não está errado você reorganizar o que está antes do verbo, né? Então, essa é a diferença. E vamos entender isso aqui. E essa reorganização, ela só é possível por causa das partículas que a gente vai aprender aqui, ok? Vamos entender como que funciona uma construção de frase. Neste primeiro exemplo de frase, nós temos o sujeito eu. O que acontece no idioma japonês? No japonês, o eu, ele não vai no núcleo, né? Porque ele não é a informação mais importante da frase. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Ele não é a informação mais importante da frase. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Ó, eu comerei chocolate, né? A gente tem essa frase. Só que se eu quiser falar só, eu comerei. Ah, eu vou comer. Vocês concordam comigo que essa frase está totalmente completa? É possível entender a frase eu vou comer, ou eu comerei, né? Que eu vou comer um pouquinho mais informal, mas eu comerei, né? E daí, se a gente quiser complementar a frase, a gente coloca as informações depois. Eu comerei chocolate, ok? Deixa eu só dar uma pausa aqui, só para explicar uma coisa. Se a sua tela está 144, vai nas configurações e muda para 720, tá bom? Precisa copiar? É o seguinte, quem estiver no grupo de WhatsApp, apenas amanhã, nós enviaremos
lá no grupo de WhatsApp o PDF da aula. E o PDF da aula vai ter uma senha que eu só vou falar durante a aula aqui. Então, vocês precisam ficar comigo na aula para ouvir a senha e conseguir abrir o PDF. Por quê? Quem não é 5%, né, pessoal? Fala, ah, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o PDF, eu não vou assistir essa aula. Né? Então, eu realmente coloco essa senha para não acontecer isso. Ok? Então, vocês podem copiar, pega um caderninho, podem copiar, isso não impede, assim, de vocês copiarem algumas coisas importantes que eu falo na aula, tá? Mas depois vocês vão ter o PDF, vai ficar mais completo. Tudo que está aqui nos slides está no PDF, você não precisa copiar exatamente o que está isso daqui. Copia algumas sacadas que eu falo, tá bom? Então, pessoal, quem não está no grupo, clica nesse link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, tá bom? O pessoal da equipe já postou. Vamos lá. E daí, o que acontece no japonês? Né? No português, a gente tem eu comerei chocolate. Daí você fala assim, nossa, Sensei, como que eu construo essa mesma frase no japonês? O que acontece? No japonês, diferente do português, o núcleo, o que é o núcleo? É a informação mais importante da frase. E a informação que a gente já tem uma frase completa é formada apenas pelo verbo. Nossa, apenas pelo verbo, gente, isso é incrível, né? Então, tabemasu, você pode falar tabemasu, todo mundo vai entender, né? Tabemasu é o verbo, tabemasu é o nosso verbo, tudo bem? E daí, o que acontece, né? O que acontece com o que vem antes? Então, se você quiser complementar o comerei, que nem no português eu comerei, tá, mas a pessoa te pergunta, mas tá, o que você vai comer? Ah, eu vou comer chocolate. Como que fala chocolate em japonês? Chocoreto. Gente, é muito importante que todas as palavras que eu falo aqui em japonês vocês repitam na casa de vocês, mesmo que vocês não saibam nada de japonês, mesmo que as pessoas aí da casa de vocês te achem loucos, tá? Isso é normal acontecer. O pessoal que já está acostumado com minhas aulas já sabe disso, o pessoal que mora com essas pessoas, com vocês, né, já sabem isso, né? Então, ó, chocoreto, tabemasu. Falei na casa de vocês, ó. Chocoreto, tabemasu. Procure imitar a pronúncia. Chocoreto, tabemasu. Chocoreto, tabemasu. Tá bom? Agora, daí vocês vão falar assim, sim, mas eu quero falar o eu. Daí você vai falar, watashi ga chocoreto o tabemasu. Watashi ga chocoreto o tabemasu. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, watashi. Quem quer entender as diferentes formas de falar eu no japonês, ore, boku, watashi, atashi, enfim, assista a aula que está aqui no meu YouTube, a aula que foi antes dessa aqui, tá bom? Assista lá que tá tudo explicadinho. E sobre o verbo taberu, tabemasu, a gente vai ver na aula 3. Na aula 3. Calma, aqui a gente só tá entendendo como funciona a construção de frase, tá? E daí, o que acontece, tá? Eu comerei chocolate. No japonês, a gente tem a partícula, tá? A partícula. O que é essa partícula? Essa partícula, ela dá a função do chocolate. Por exemplo, se a gente tivesse uma outra partícula que não fosse o, gente, a pronúncia não é o, é o. Se a gente não tivesse essa partícula, o que ia acontecer? Por exemplo, se eu tivesse uma outra partícula assim, o D, por exemplo, o que eu estaria falando? Eu vou comer com o chocolate. Ó, eu vou comer com o chocolate. Eu vou comer com o chocolate, né? Então, a ordem é a seguinte. A gente primeiro fala informação, partícula, verbo. Se a gente tiver outras informações que complementem ainda mais o sentido do verbo, a gente vai colocar tudo à esquerda. Tudo à esquerda. Daí fala assim, se eu quero colocar eu aqui, então vai ficar watashi ga chocoreto tabemasu.
Gente, deu para entender isso? Então, a construção de frase é o contrário do português. No português, as informações que complementam o núcleo vêm à direita. E no japonês, as informações que complementam o núcleo vêm antes, tá? Ó, watashi ga. Esse ga, eu vou falar um pouquinho de pronúncia aqui. O ga, ele é mais nasal, tá? Watashi ga chocolate o tabemasu. Watashi ga chocolate o tabemasu. Tá? O japonês, ele tem um som um pouquinho mais nasal do que o português. Ok? E daí, gente, o que acontece? O Valdir falou assim, ó, ficou um pouco confuso nessa frase ter duas partículas. Vamos lá, vamos explicar aqui melhor, né? Cada informação é seguida de uma partícula. Tem algumas raríssimas palavras que a gente pode ou não utilizar partícula, tá? Mas, de forma geral, cada informação ela é seguida de uma partícula. Porque a partícula, ela dá função gramatical da palavra anterior, não da que vem depois. A partícula, de novo repetindo, a partícula, ela dá função gramatical, o sentido da palavra que vem antes dela. Antes dela. Tudo bem? E aqui nós temos duas informações. Se eu quisesse colocar mais informações, eu poderia, só que ficaria tudo à esquerda. Tudo bem? Daí, como eu sei quando e qual partícula eu vou utilizar? Aí vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Calma, calma, calma. Continuando aqui, gente. Aqui, ó. Eu quero fazer uma outra frase, tá? Só que nesse caso, o sujeito eu não foi utilizado. Aqui eu quis falar, comerei chocolate na escola. Comerei chocolate na escola, tá? Então ficaria assim, ó. Gakko. Pronunciam aí comigo. Só falando um pouquinho de pronúncia, quando a gente tem... Olha que importante vocês anotarem, tá, pessoal? Que importante. Esse aqui não tá escrito e é muito importante que vocês anotem. Aqui, quando nós temos duas consoantes, quando a gente tem a palavra escrita em letras romanas, no Romaji, nós vamos dar uma pausinha, ó. Ngako. Ngako. Falem aí na casa de vocês, pessoal. Calmem, calmem, calmem. Se tem pessoas aqui que estão atrapalhando, tentem não se preocupar com o que elas estão falando, tá? Gente, eu não tô, eu acabei de bloquear uma pessoa aqui, tá? Mas eu tô tanto no flow que eu nem tô vendo essas pessoas e pouco me importa, gente. Quem me importa são vocês que estão realmente preocupados e querendo participar aqui da nossa aula. Tudo bem? Então, esqueça essas pessoas, pelo amor de Deus, tá? Vão ficar aqui comigo se você é 5%. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Então, prestem atenção. De novo, eu vou falar, tá? De novo, vou falar. Porque tem muitas pessoas, né, que... Só para vocês não ficarem preocupados com o chat, com essas pessoas que não estão nem aí. Vamos lá, ó. Gakko. Gakko. Tem uma pausinha entre o ga e o ko, porque a gente tem duas consoantes, a gente tem dois Ks aqui. Se a gente pensar na escrita japonesa, a gente vai ter uma letra tsu, vocês vão entender o que é essa letra, tsu, T-S-U, tá? Em Romaji, tsu, escrita pequena, ok? Então, ó, ngako. E o que acontece aqui? Vamos falar essa frase inteira, ó. Ngako de chocolate o tabemasu. Ngako de chocolate o tabemasu. E agora, se eu quiser montar essa frase diferente, eu posso. Tudo à esquerda do verbo, a gente pode reorganizar se a gente manter as partículas. Se eu quiser falar isso aqui, ó. Chocolate
Gakko de tabemasu. Tá certo. Eu posso inverter. Isso não tem problema. Só o verbo que eu não posso inverter. Só o verbo que eu não posso inverter. Pessoal, tudo isso que eu tô falando, escrevam aí. Não tá aqui, tá? Escrevam aí. Beleza? E, sensei, mas qual partícula eu vou usar? Eu não sei. Qual que é? Daí, o que vai acontecer? Nas próximas aulas, a gente vai entender as funções das partículas. Tá bom? A gente vai entender as funções das partículas. Daí, a Kazue falou isso aqui. Ingakou estende a pronúncia do O que antecede. Isso, exatamente. A gente vai prolongar. Aqui tem uma questão de pronúncia, tá? Que quando a gente tem um U depois do O, a gente não pronuncia muito esse U forte, a gente só prolonga o O, então vai ficar gakko. Falem na casa de vocês, gakko. Tudo bem? Aí, pessoal. Tá? Então, tudo que eu falei aqui tá escrito nos slides, tá? Gakko de chocolate tabemasu. Gente, eu tô muito orgulhosa de vocês, que vocês entenderam a construção de frase em poucos minutos aqui. Tá bom? Vamos continuar aqui, que é muito importante, que eu vou fazer uma coisa muito da hora. Vamos lá, gente. E vocês vão ficar muito, muito impressionados, porque a gente vai montar uma frase juntos aqui. Combinado, pessoal? Combinado? Vamos lá, que eu tô muito feliz, gente. Ai, que incrível, gente, essa aula tá demais. Aproveitem, eu não sei, vocês estão aqui, né? E vocês estão aqui. Então, pessoal, aproveitem cada segundo dessa aula, porque essa aula está incrível, tá? Incrível, eu não sei, não sei se acredita em destino, não sei o que você acredita, mas por um acaso você está aqui nessa aula. E por um acaso você vai imergir aqui na cultura e no idioma japonês. Né? Então, muitos dos meus alunos que hoje falam japonês, né? Que hoje estudam japonês, eles falam assim, nossa, sensei, graças a Deus que por acaso eu vi lá o seu post, né, e eu duvidei um pouco no começo, mas depois eu falei assim, nossa, que legal, e comecei a cada vez mais me interessar por isso, tá? Olha lá, o Valdir falou assim, eu acredito que tudo conspira a favor quando sua energia é positiva. Isso aí, eu também acredito. Tá certo falar, sim. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai construir uma frase aqui. Deixa eu tirar isso aqui. A gente vai construir uma frase aqui juntos. Deixa eu aumentar. Então, a gente tem o nosso núcleo, tá bom? A gente tem o nosso núcleo. O núcleo no português é eu vou, no japonês é ikimasu. Agora, vamos lá, gente. Vamos construir essa frase aqui juntos. Eu vou pedir para vocês aí me ajudarem a complementar esta frase. Que informações você quer dar para a pessoa que está te ouvindo nessa frase de exemplo? Eu vou. E aí, que mais? Eu quero que vocês coloquem em português mesmo, tá? Em português. Então, coloquem aqui em português que a gente vai traduzindo. Não coloquem em japonês, vamos colocar em português. Tá bom? Para todo mundo aqui, até quem nunca estudou japonês, ficar mais fácil. Vamos lá. Coloca uma informação só. Só uma informação. Eu vou escolher alguma palavra aqui. Gente, eu vou assistir não vale, né? Ou eu vou estudar, porque vou assistir, na verdade, é a forma informal do assistirei. Eu vou, né? A gente não pode colocar um outro verbo aqui. Eu vou, né? O verbo ir mesmo. Eu vou ao cinema, legal, Ana. Vamos lá, gente. Daí eu vou ao cinema, né? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar Iromadi mesmo, tá?
Eigakan. Eigakan é cinema. Daí eu posso usar a partícula e ou a partícula ni, tá bom? Eu vou pra praia. Eu vou pro parque. É, que legal. Eu vou pra escola. Então eu vou pra escola. Gakko, né? Eu vou pro parque. O que mais, gente? Eu vou. Eu vou pro mercado. Supa. Eu vou pra praia. Eu vou umi. Opa. Olha que incrível, né? Eu vou. Gente, isso, olha quantas. Restaurante. Eu vou no restaurante. Restaurante. Isso. Né? Bom, enfim, a gente já colocou muitas palavras aqui. Olha que incrível, né? Então a gente pode montar uma frase. Eu vou para onde? A gente pode utilizar a partícula e ou a partícula ni. Isso aí a gente vai aprender na aula 4, tá bom? Então, vamos colocar outras. Vamos colocar aqui, ó, outras palavras que complementem. Em vez de falar eu vou para algum lugar, eu quero que vocês deem uma outra informação aqui, tá bom? Eu vou, alguém falou de avião. Legal. Ó, Hikoki. Hikoki. Daí, quando a gente fala como a gente vai para algum lugar, gente, essas informações anotem, hein? Como a gente. Quando a gente fala como a gente vai para algum lugar, a gente usa a partícula D, tá? A partícula D, ó, vou até deixar aqui. Para dizer como fazemos uma ação. Anotem isso, pessoal. Isso aqui não tem nos PDFs, tá? Eu vou de bicicleta. De tencha. Gente, desculpa se eu deixei passar o seu comentário, que é muito comentário, tá? Ai, eu quero deixar tudo maiúsculo. De tencha. Isso, tá? Bicicleta. Então, vamos lá. A gente tá trem-bala. Shinkansen, trem-bala. O que mais, gente? Eu vou de carro. Kuruma. Caraca, gente, estou muito feliz. Olha isso. Olha quantas frases a gente está criando aqui. Eu vou de barco. Funé. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente já criou uma. Nossa, gente, que legal. A gente criou frases aqui só juntos, né? Vou de ônibus. Baço. Olha que bacana. Então, assim, ó. Eu vou para. Aqui, Igakan é cinema. Para a escola. Para o parque. Para o supermercado. Para. Por que aqui? Para o supermercado, né? Para, que mais? Para a praia, né? A gente tem várias formas de falar praia, mas a gente não vai entrar aqui, não. Ou a gente vai para o restaurante. Olha que legal, gente. Cara, muito legal. Eu vou de trem, eu vou de Uber, Uba que fala, né? Vamos lá, eu vou de trem. Né? Então a gente pode construir essa frase de várias formas, né? Né? Então eu vou para o cinema de avião. Nossa, que chique. Ah, não, de avião. Aqui, ó. Tá? E aqui a gente construiu a nossa primeira frase. Deixa eu só tirar isso aqui daqui para ficar menos poluído, ó. Eu vou para o cinema de avião. Como que a gente fala isso no... Deixa eu só deixar essas palavras aqui embaixo para ficar menos poluído para vocês, tá? Só um momento. E aqui eu vou tirar isso aqui. Pronto, olha aqui. Vamos lá. Então, olha o que a gente fez aqui.
Olha que frase louca que a gente montou juntos, ó. Gente, é culpa de vocês, nem vem não, tá? Culpa de vocês. Ó, hikouki de higakan e ikimasu. Ou ni, a gente pode utilizar o e ou o ni, tá? Vamos utilizar o ni, tá? Só para ficar mais simples aqui. Ó. Opa. Gente, desculpa se eu não tô vendo o chat agora, tá, pessoal? Só pra gente se concentrar aqui, ó. Então, vamos lá. Hikouki de higakan ni ikimasu. Falem na casa de vocês, ó. Hikouki de... Hikouki de higakan ni ikimasu. Hikouki de higakan ni ikimasu, tá? O que significa isso? Eu vou para o cinema de avião, porque Igakan é cinema, né? Cinema. No japonês, a gente não tem esse o maldito aqui, ó. Os japoneses vão aprender português e ficam loucos, tá? Não tem isso aqui de feminino, masculino, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, ó, eu vou para o cinema de avião, né? Como que a gente fala de... Opa. De avião aqui. Não tá indo pro lado? Peraí, gente. A gente fala... Não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó. Hikouki. Hikouki de eigakan ni ikimasu. Então, gente, para dizer como a gente vai, a gente usa a partícula de, tá? E para a gente dizer para onde a gente vai, a gente usa a partícula ni ou a partícula e. Tá bom? Moto, otobai, a gente pode criar várias frases, gente, ó. Vocês que criaram essas frases aqui, não fui eu, não. Então, eu vou para a escola. Em vez do cinema, eu vou falar escola, né? E em vez de... Vamos lá, daí eu vou colocar gakko aqui, né? E aqui, ditensha, tá? Ditensha. Eu vou de bicicleta, né? Ditensha de. Então, eu vou de... Em vez de avião, eu vou de bicicleta. Isso aqui foi você que criou, tá? Não foram vocês, não fui eu. E eu tô mostrando aqui para vocês ao vivo que é muito mais fácil do que vocês imaginam, ó. Eu vou para a escola de bicicleta. E aqui vai ficar assim, ó. Falem na casa de vocês, pelo amor de Deus. Jitensha de gakko ni ikimasu. Jitensha de gakko ni ikimasu. Tá bom? E, gente, cara, vocês têm noção disso? Vocês têm noção que vocês criaram frases aqui comigo ao vivo? Né? A gente criou frases aqui ao vivo, gente. É muito incrível, muito, muito incrível. Parabéns. Gente, isso aqui, vocês têm participação. Parabéns de verdade. Eu tô muito feliz e muito orgulhosa, tá? A gente criou frases incríveis aqui, tá? Então, o que acontece? Ó, uma pessoa perguntou uma coisa importante aqui. Ela perguntou assim, Sensei, e o sujeito? O sujeito, principalmente o sujeito eu, ele normalmente vai ser oculto na frase. Porque se a pessoa falar muito eu, ela pode, na cultura japonesa, parecer egocêntrica. Tipo, só eu, né? Que só pensa em si, tá? Então, gente, o que acontece? A gente, nessa frase, se já está subentendido que estou falando sobre mim, eu vou tirar o eu da frase, eu não preciso. Agora, se eu realmente quiser colocar, se não estiver no contexto, aí eu coloco antes do verbo. Não necessariamente antes. A gente lembra que a gente pode reorganizar da maneira que a gente quiser? Isso aí, tá? E vamos continuar aqui. Só um momento, gente. E é muito incrível, o pessoal tá muito feliz, gente. Vocês têm que estar muito felizes, porque isso que vocês fizeram, gente, eu demorei muito tempo para entender. Muito tempo mesmo, né? E deixa eu voltar aqui, gente, só um momento.
Combinado, pessoal? E o verbo sempre vem no final. O que a gente vai entender nessa nossa jornada? Aqui vocês entenderam a construção de frase. Como que funciona uma frase no idioma japonês? E muitos de vocês estão perguntando coisas específicas. Ah, sensei, eu uso a partícula ni ou a partícula e? Eu uso o atashi ou boku ore? Né? Calma, gente. As outras coisas mais específicas, partículas, usa a partícula wa ou a partícula h, a gente vai entender ainda aqui. Tá bom? Porque realmente primeiro a gente precisa entender isso, tá? E, gente, eu amo. Como eu amo ensinar, é muito incrível. Obrigada, vocês fazem a minha vida ter mais propósito. Ai, gente, cara, vocês aprenderam, vocês construíram frases. Muitos de vocês nunca estudaram japonês antes e já estão construindo frases. Pelo amor de Deus, viu? Eu fico muito empolgada, gente. Eu me empolgo muito com isso, com educação, com o processo de aprendizado. É incrível, gente. Vamos continuar aqui, porque a gente tem muita coisa, tá? Não pense que é só isso. Vamos continuar aqui. Então, entendido isso, que era a parte mais importante, a gente vai entender as partículas. Hoje a gente vai entender as partículas de tópico, né? E se eu, por acaso, não responder aqui, os comentários de vocês, é porque eu tô no meu flow, tá? Eu peço desculpas. Mas eu vou. E muitas das perguntas que vocês estão tendo vão ser respondidas durante a jornada. Marcelo. Cadê o Marcelo? Ai. Cadê o Marcelo? Falou uma coisa importante. Ele falou assim: nossa, 10 anos morando no Japão e não aprendi isso. Você viu, Marcelo? Eu tô falando que aqui é surreal, tá? Vamos lá. Então a gente vai entender as partículas de tópico. O que são as partículas de tópico? Essas partículas de tópico são utilizadas para indicar o tópico principal, o sujeito da frase, sobre quem ou sobre o que se está falando. Vamos entender isso aqui, né? Nós temos 3 partículas de tópico no japonês: partícula wa, partícula h e partícula mo. A gente vai entender a função, né? Porque vocês perguntaram, sensei, mas como eu sei que a gente tem que utilizar a partícula X com tal palavra? Você tem que entender a função dela, tá bom? Vamos lá. Partículas Wa e partículas Ga, né? Partícula Wa, ela tem essa pronúncia. Falem na casa de vocês. Wa, né? Só que ela é escrita com Ra. Para quem entende já essa letrinha aqui, ó, essa letrinha é Ra. Só que quando nós tivermos a partícula, nós vamos escrever com Ra. Então, este Ra, quando ele estiver na função de partícula, a gente vai ler ele como Wa. Tudo bem? E o que acontece, né? As partículas Wa e Ga, elas trazem muitas confusões por elas serem semelhantes. Mas vocês não vão mais ter essa confusão aqui, tá? Se vocês tinham essa confusão antes aqui, vocês não vão mais ter. A dificuldade é que ambas são utilizadas para indicar o tópico principal. Esse é o problema, né? Porque as duas têm a mesma função, de indicar o tópico principal, o sujeito da frase, sobre quem ou sobre o que se está falando. Né? E a tradução para o português é a mesma, né, das duas partículas. Ela é a mesma das duas partículas, tá? Isso aqui vocês não precisam copiar, que vai lá no PDF da aula, que vai ser enviado amanhã, de manhã, lá no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Vai ter um link, e vocês clicam nesse link e vai ter lá o PDF. E o PDF vai ser protegido por senha, que a gente vai falar só aqui na aula. Calma, pessoal, né? Fiquem tranquilos. O que acontece, ó? As duas frases abaixo estão corretas. Yamada-san wa ikimasu. Vocês estão falando aí na casa de vocês? Deixa eu ouvir. De novo. 1, 2, 3 e... Yamada-san wa ikimasu. Muito bem. Yamada-san wa ikimasu. Yamada-san wa ikimasu. Tá? Próximo. Yamada-san ga ikimasu. Yamada-san ga ikimasu, né? Gente, então assim,
Lembre-se que a partícula, ela dá a função gramatical da palavra anterior, tudo bem? Yamada-san ga ikimasu. Sensei, pelo amor de Deus, por que Yamada-san wa ikimasu, Yamada-san ga ikimasu significa a mesma coisa no português? O senhor Yamada irá. Ou, né, como eu falei que é partícula de tópico, vamos entender isso aqui, ó. Falando sobre o Yamada, ele irá. Falando sobre o Yamada, ele irá. Tá bom? Então, o verbo, ele vem por último. Não é regra, tá? Mas, de modo geral, o verbo, ele vem no final de uma frase. Então, gente, vamos entender a diferença entre essas duas partículas. Pra gente, no português é igual, não tem diferença. Só que para o japonês é totalmente diferente uma partícula da outra. Tudo bem? Vamos lá. Diferença entre as partículas wa e as partículas ga. Qual que é a diferença principal dessas duas partículas? A diferença principal é a comparação. O que acontece? Gente, prestem muita atenção nisso, porque as pessoas que estudam 5, 10 anos de japonês não entendem isso aqui. Vocês vão aprender em alguns minutos se vocês estiverem concentrados aqui comigo. Tudo bem? Vamos lá. A partícula wa é utilizada quando há a intenção de dizer que além da informação dada, da informação dita, existem outras opções que não foram mencionadas na frase. De novo, a partícula wa é utilizada quando há a intenção do falante de dizer que além da informação dada, existem outras informações que não foram mencionadas na frase. Ok? Então vamos lá, né? Gente, muitos de vocês não me conhecem. Na época que eu morava no Japão, eu trabalhei em restaurante, porque eu amo restaurante, né? Mesmo sabendo japonês e podendo trabalhar com qualquer outra coisa, eu escolhia trabalhar em restaurante. E eu só trabalhava com japonês, né? E daí eu aprendi que com o verbo arimasu, arimasen, normalmente a gente utiliza a partícula H, né? E o que acontece? Eu utilizava a partícula H. E daí os meus amigos japoneses falaram assim: Mariana, não usa o H quando você está falando que não tem tal coisa, porque isso pega mal. E eu falei assim: como assim? Como assim? Né? Eles não sabiam explicar. E se você perguntar isso para qualquer japonês, qual que é a diferença de wa e H? Eles não vão, a maioria, a não ser que eles estudem letras e seja professor, assim, mas a maioria, 99% dos japoneses, até professores, não vão saber explicar isso para você, tá bom? E estudando muito, o que eu entendi? Que quando a gente utiliza a partícula wa, a gente está falando, sem querer, que não tem bolo, né? Vamos lá, vamos falar essa frase junto, ó. Keiki wa arimasen. Keiki wa arimasen, tá bom? Keiki wa arimasen. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vocês estão falando aí na casa de vocês? Keiki wa arimasen, tá? Keiki wa arimasen. Beleza? Então, por que os meus amigos japoneses falavam para falar isso ao invés de keiki ga arimasen? Tava errado? Não estava errado, né? Não estava errado. Só que, o que acontece? Quando a gente utiliza o a gente está falando que não tem bolo, ó. Cliente, não tem bolo, mas se quiser tem sorvete, tem chocolate, tem cookie, temos outras sobremesas. Mas não tem bolo. Se eu quiser só falar, se eu falar só, deixa eu colocar aqui, gente. Se eu falar assim, ó, falem aí na casa de vocês, ó, keiki ga arimasen, o que acontece? Você tá falando que não tem bolo também, só que a gente não tá querendo falar que além do que foi falado, existem outras opções. Deu para entender isso, gente? Ó, keiki ga arimasen.
keiki wa arimasen. Entenderam? Cara, olha que incrível, gente. A maioria dos japoneses. Pode perguntar para qualquer estudante de japonês que não seja meu aluno. Eles vão falar, você vai perguntar qual que é a diferença de wa e ga. Eles não vão saber explicar isso. Duvido, tá? Então, quando você está deixando o A, você vai falar quando você não vai. Não necessariamente você vai falar as outras opções, mas você está falando que além daquelas opções temos outras, tá bom? Ou, por exemplo, quando eu vou falar assim, ó, alguma pessoa vai. Yamada-san wa ikimasu. Aqui, ó, aqui, no anterior. Aqui, cadê? Ah, Yamada-san wa ikimasu. O que eu tô falando? Tô querendo comparar com outras pessoas. O Sato não vai, o Tanaka não vai. Só que o Yamada-san wa ikimasu. Tô querendo fazer uma comparação, tá bom? E por que os japoneses não sabem explicar, né? Porque para eles é muito natural e fica muito no subconsciente, né? Então a gente está falando que outras coisas tem, outras coisas do mesmo grupo, tá, pessoal? Outras sobremesas tem. Só que isso não tem, isso especificamente não tem. Não tem certo, não tem errado. Tem a mensagem que você quer passar no momento. A mensagem mais apropriada. Talvez você fale uma frase igual eu. Para mim, quando o japonês falou que não era para falar kiki gari arimasen, eu falei, como assim tá errado? Não, na verdade não tá errado. É só a mensagem que a gente quer passar. Estudo japonês há 1 ano e não sabia disso. Você tá bem, porque mesmo as pessoas que estudam há muitos anos não sabem. Por isso que eu falo, gente, copo vazio, hein? Copo vazio. Tá? É só essa a diferença. E a partícula mo? Né? E a partícula mo? Gente, não, de novo, não tem mais correto. Não, o ga ou a, qual que é mais correto? Não tem, depende do que você quer falar. Tá bom? Não tem. Se eu quiser falar que outras pessoas não vão, mas o Yamada vai, é o A. Se eu quiser simplesmente falar sobre o Yamada, que o Yamada vai, é o ga. Tá bom? Então, a gente vai utilizar o A ou o ga apenas quando a gente está dando o tópico principal da frase, sobre o que a gente está falando. Todas essas partículas é sobre tópico, tá bom? Partícula mo. A partícula mo é muito fácil. Ela pode ser utilizada no lugar de o A ou ga para dar ideia de também, né? Essa informação deve ser relacionada com alguma informação dada anteriormente, ou seja, é necessário que dentro do contexto a informação já tenha sido mencionada, né? Tome cuidado, né? A gente não pode utilizar o mo sozinho com a ideia de também, porque vamos entender, né? As partículas elas só dão a função gramatical da palavra anterior. Tudo bem? Só dá a função gramatical. Ela sozinha não tem sentido. Vamos lá. Tanaka-san, vamos falar aí na casa de vocês, hein? Sem vergonha, sem vergonha. Tanaka-san wa nihonjin desu. Tanaka-san wa nihonjin desu. Daí o que eu vou falar? Eu também sou japonês. Watashi mo nihonjin desu. Watashi mo nihonjin desu. Tá bom? Watashi mo nihonjin desu. A gente utilizou o mo no lugar de wa. Poderia falar watashi wa nihonjin desu? Poderia, né? Só que a gente não vai falar. Por quê? Porque eu quero falar o também. Tá bom? Então, na mesma frase utilizada, né, como exemplo acima, é possível responder apenas com watashi mo. Então, porque já subentende a informação Nihonjin no contexto. Vocês podem perceber, japonês é assim, quando já está no contexto alguma informação, é muito comum eles ocultarem, tá bom? Muito comum eles ocultarem, tá? Então, watashimo, né? Watashimo Nihonjin desu. Então, a gente vai falar dessa forma. Se já estiver no contexto, se não, não. Se não tiver no contexto Nihonjin, vai ser só watashi mo. Watashi mo, tá?
Então, ó, de novo, Tanaka-san wa Nihonjin desu. Daí, o que acontece? A gente vai utilizar o mo simplesmente para dar a ideia de também, eu também. Então, vai ficar Watashi mo Nihonjin desu. Watashi mo Nihonjin desu. Tá? Watashi mo Nihonjin desu. Beleza, pessoal? Vamos lá. Finalizadores de frases, né? A gente pode perceber que essas frases terminaram com des. Tô falando que é muito... Gente, é um intensivão mesmo, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês não ficarem dando spam e falando a mesma coisa, tá? Aqui. Pra gente não sair do nosso flow, tá? Só realmente informações importantes. Vamos lá. Finalizadores de frases, né? Além do verbo, uma sentença no japonês pode terminar com algum finalizador de frase. Eles são utilizados para indicar o grau de certeza ou de suposição de alguma afirmação. Tá? O finalizador de frase pode ser utilizado também depois de um verbo. Existem outras formas de finalizar uma frase no japonês. No entanto, a maioria das frases no japonês são terminadas com um verbo ou um finalizador de frase. Tá? Então, quais são os finalizadores de frase? Aqui eu só vou citar os finalizadores, tá? Quando a gente tem 100% de certeza de uma afirmação, a gente utiliza o des ou o verbo adjetivo conjugado. Se a gente só tiver o verbo ou adjetivo, é 100% de certeza daquela informação. Ok? Agora, quando a gente tiver 90% de certeza de uma informação, a gente vai usar to omoimasu, tá? Se a gente tiver 80% de uma afirmação, vai ser deixou ou darou. 80% de certeza. Sabe quando a gente fala, eu acho tal coisa, talvez? A gente fala dessa forma, tá? 70% darou to omoimasu. É bem parecido com o nosso português, tá? Por exemplo, eu acho que nananã. Provavelmente nananã. Então, essas porcentagens, quanto menos porcentagem, é menos certeza que uma informação é verdadeira. Tá bom? Ó, kamoshiremasen, tá? 60%, 50%, ó. A gente vai utilizar uma informação K, a segunda informação K, wakarimasen. Então, não sei se é isso ou isso. 50%, tá bom? E 40%, kadouka wakarimasen. Kadouka wakarimasen. Daqui a pouco a gente vai falar a senha da live, tá, pessoal? Vamos lá. Agora, finalizando, a gente vai entender o uso do des, tá? O des é um finalizador de frases que dá a ideia de 100% de certeza de uma informação. Ele pode ser utilizado para dar a ideia de ser, estar, ou em alguns poucos casos, tenho, tá? Porém, gramaticalmente, esta palavra não é considerada um verbo no idioma japonês, apesar de ser traduzida como verbo nestes casos. Né? Você vai falar, ser, estar é verbo no português e no japonês. No japonês, ele não é considerado verbo. Por quê? O des, o verbo, ele precisa ter um sentido completo, tá? Um sentido completo. E o des não tem o sentido completo. O sentido completo, o núcleo vai ser formado pela palavra anterior, tá bom? Vamos lá. Ele precisa ser conjugado de acordo com as tabelas abaixo. Vamos lá. Forma longa, forma formal. Presente, futuro afirmativo, des. Presente, futuro negativo, já arimasen, por exemplo. Ele não é tal coisa, né? Passado afirmativo, falem comigo, desta. Passado afirmativo, desta. Passado negativo, já arimasen desta. Passado negativo, já arimasen desta. O do des, ele tende a perder o som, ó. Des,
des, ele tende a perder o som, tá bom? E a forma informal? A forma informal vai ser da, janai, data e janakata. De novo, da, janai, data ou janakata, né? Tome cuidado com a utilização do da, pois pode parecer um pouco rude, né? Então, principalmente as mulheres, normalmente elas ocultam o da. Ou a gente pode utilizar daio, com yo depois do da, tá bom? Porque ele pode ser um pouco rude assim, os homens utilizam muito, né? Que nem no português eu falo assim, ó, e aí, mano? Qual é que é, né? Mais ou menos dessa linguagem. Vamos lá. O já, tá? O já, o que acontece? A gente pode, ele é uma abreviação do DEUA, do DEUA. Então, em alguns textos ou conversas bem formais, deve-se utilizar no lugar do já o DEUA, tá bom? Então, ó, vamos lá. Sakamoto-san wa gakusei desu. Sakamoto-san wa gakusei desu. Falem aí na casa de vocês. Sakamoto-san wa gakusei desu. O Sakamoto é estudante, tá? Continuando, a Érica era professora, vai ter que usar o passado do des. Érica-san wa sensei deshita. Érica-san wa sensei deshita, tá? Lá fora está frio. Soto wa samui desu. Vocês estão entendendo esse wa aqui? Ele está dando o tópico, né? Falando sobre a Érica, ela era professora. Mas a gente quer fazer uma comparação, tá bom? Soto wa samui desu. Soto wa samui desu. Né? Isso aí. O san significa senhor, tá? Uma forma, na verdade, não. É que no senhor pra gente é uma pessoa mais velha, né? Mas é uma forma respeitosa de falar para adultos, até adolescentes, né? E pessoas mais velhas. Vamos lá, eu tenho 15 anos, então a gente utiliza o tenho, a gente traduz como tenho, principalmente quando a gente vai falar a idade, ó. Watashi wa 15 sai desu. Watashi wa 15 sai desu, né? 15 anos a gente junta a palavra 10 e a palavra 5. 15. E o sai é de idade, tá bom? Watashi wa Brazil-jin desu. Watashi wa Brazil-jin desu. Watashi wa Brazil-jin desu. Eu tenho 100% de certeza que eu sou brasileira. Eu não acho que eu sou brasileiro. Por isso que a gente utiliza o des, tá bom? Então, gente, continuando, ó, sou estudante. Boku wa gakusei desu, né? Boku é uma expressão para eu utilizada por homens. Se você quer entender isso aqui, volta na aula anterior a essa, aqui no YouTube, que tá escrito. Gente, me sigam aqui no YouTube e deem like nesse vídeo, tá bom? Me sigam aqui. E por último, autoapresentação, né? Gente, é muito importante que vocês façam a autoapresentação quando vocês conhecem alguém no japonês. É muito mal educado você conhecer uma pessoa e não se apresentar. Tá bom? Então, gente, na autoapresentação, a gente normalmente vai falar o nome, o local de origem, né? Se você estiver no Japão. Se você for, por exemplo, um japonês lá no Japão, você não precisa falar que você é do Japão, né? Porque já tá no contexto. E o finalizador com a expressão... e a gente tem que finalizar com a expressão conto com você, tá bom? Também é possível falar a escola que estuda, a empresa que trabalha, a profissão, hobby, idade, etc. Então, a gente vai aprender a fazer a autoapresentação. Gente, anotem aí a autoapresentação de vocês, tá bom? Então, a primeira palavra que a gente vai falar é a palavra hajimemashite. Hajimemashite. Ó, de novo. Hajimemashite. Esse ha tem um som de house, ó. Hajimemashite. 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 Ok? Daí depois a gente vai falar o nosso nome. Gente, os japoneses normalmente falam o sobrenome. Normalmente a gente fala o sobrenome.
Os estrangeiros preferem, às vezes, utilizar o próprio nome. Então, a gente recomenda que utilize, em contextos normais do dia a dia, um nome só, ou um nome ou sobrenome, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, eu não vou falar todos os nomes aqui em japonês, tá? Mas eu vou falar de algumas pessoas aqui só para vocês entenderem. André. André, ele colocou que. Ai, André, ele colocou Kitadima. Mas se ele quisesse usar o André, sabe esse Dré? Não tem. Por quê? Essa letra, esse som não tem no japonês, esse som que a gente tem, né? Dradri. Então, o que que acontece? A gente vai ter que colocar o U. Então, isso é uma regrinha, ó. Anduré. Anduré. Anduré des, tá bom? Aqui, nascimento. Nascimento des. Que mais? Sofia, normal. Sofia des, aí não muda. Nicore. A gente não tem o L do japonês. Gente, pastel de flango. Quem falar isso não sabe japonês, tá? Não, o L não existe no japonês. Gente, vamos nos ajudar a ser antirracistas, né? E sempre quando alguém fala pastel de flango, fala, flango? Não existe nem R no japonês, o que você está falando, né? Porque os chineses falam assim, mas mesmo assim a gente não pode, né, ficar zoando isso. Tá? Marcela, ó, Marucera, né? Marucera, tá? Então a gente tem Marushio, tá bom? Samueiro. Gabriel vai ficar Gaburiero, tá? Maria vai ficar normal, só que vai ficar Ruíza, vai ficar Maria, Ruíza. Sempre o L vai trocar pelo R, Ríbia. E o V vai trocar pelo B. Ó, vamos lá, gente, as regrinhas. L vai trocar pelo R. E o V vai trocar pelo B, tá bom? Sabrina, por exemplo, Sabrina, né? Não tem o Bri? Não tem, então vai ficar Sabrina. Rodrigo, tá? Lucas, não tem um S do final? Se vocês tiverem um nome assim, vocês já sabem, ó. Lucas, tá? Gente, desculpa, não dá para falar todos, mas ó, L, Leonardo. Tem um R? Sempre quando tiver esse som só com uma consoante, a gente vai colocar o U depois, na maioria das vezes, tá? Leonardo, Luan, Caroline, Elisa, Inguridi, né? Para aproximar, a gente tenta aproximar. Termina com D, sensei. Mas para tentar se aproximar, a gente pode finalizar com D. Tá? Então é isso, gente. Caio, normal. Nossa, Christopher, cadê? Curistófero. Mateus, tá? Gaburiera, Júlia, né? E assim, gente. Edson, aqui vai ficar meio que normal. Beatriz, tá? Beatriz, né? Então, Victória, gente. Victória, a gente tenta se aproximar do português, dá? A gente só vai, gente, mudar quando o som não tem no idioma japonês. Esse negócio de som, não fica preocupada, assim, sei como que fala o meu nome, eu não sei. Lá na aula sobre escrita, a gente vai entender isso, tá bom? Karen é normal, tá? Aqui, né, Gilberto, Ana Luísa, tá? Gente, isso aqui não tem muito certo ou errado, né? Os japoneses normalmente falam dessa maneira, tá bom? Sandura, já perceberam, né? Esse dra não existe.
Alexandre. Alexandre. Tá bom? E é isso, gente. Eu vou parar, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui, tá? Mas não se preocupem, lá na aula 4 vocês vão entender direito, melhor, isso aqui, que eu vou explicar, tá? Daí você vai falar o seu nome des. Você vai falar que você é brasileiro. Buradirudin des. Buradirudin des. Tá? Então, no Japão, vocês vão ter que falar o nome desse jeito. Porque se vocês falarem normal, eles não vão conseguir falar. Tá bom? Sou brasileiro. Falem aí na casa de vocês, ó. Buradirudin des. E por último, ou Buradirudin kara kimashita. Perceberam que a gente está terminando com des? Des. O des, ele vai dar a ideia de ser ou estar e ele tem 100% de certeza da afirmação. Não é eu acho que eu sou brasileiro, não, eu sou brasileiro, ok? Buradiru kara kimashita. Buradiru kara kimashita. Por último, a gente vai falar o yoroshiku onegai shimasu. Se quiser deixar mais polido, escrevam aí, que é uma coisa que não está na apresentação. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tá bom? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ou só yoroshiku onegai shimasu, que significa prazer em conhecer ou conto com você, né? Então, a gente fala yoroshiku onegai shimasu quando você vai trabalhar com alguém, você precisa da outra pessoa para fazer tal coisa, né? Gente, olha que, cara, olha quanta coisa vocês aprenderam em uma aula. É muita coisa. Por isso que eu tô falando que é intensivão, tá, gente? Não é todo mundo que vai aguentar até o final e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. E então, ó, Brasil, vocês viram? Brasil, bra, não tem bra no japonês. Você vai ficar Brasil, Brasil. E o jin é de pessoa, de nacionalidade. Então, Brasil-jin desu, Brasil-jin desu, tá? Então, de novo, hajimemashite. Daí você vai falar o seu nome, desu. Você vai falar Brasil-jin desu ou Brasil kara kimashita. E, por último, yoroshiku onegai shimasu. Falem aí na casa de vocês, tentem imitar a pronúncia. Yoroshiku onegai shimasu. Ok? Pessoal, então, gente, vocês sentiram essa aula passar? Fala sério. Vocês sentiram essa aula passar? Foi muito, da minha parte, foi muito flow. Cara, a gente tá quase 2 horas aqui. Vocês têm noção disso? Quase 2 horas, é muita coisa. Meu Deus do céu, tô muito feliz. Gente, vocês não têm noção o quanto eu amo dar aula, gente. Eu nasci para dar aula, eu tô aqui nesse mundo para dar aula. Não deu para sentir, passou muito rápido. Agora eu preciso de uma ajuda de vocês, tá? Eu preciso que a gente juntos que a gente crie uma frase. Uma frase não, desculpa. Vamos criar uma senha. Vamos criar uma senha para o nosso PDF. Vamos criar uma senha que tenha a ver com a aula, só que tem um problema, não pode ter acento, não pode ter acento nem ser cedilha, tá bom? Vamos lá, gente. Eu quero uma senha, eu vou escolher uma senha aqui que vocês falarem. Vamos colocar um monte de senha aqui. Tá em português também. Português. Tem que ser em português, tá, gente? Porque senão muitas pessoas não vão saber como escreve. Uma palavra, tá? Uma palavra. Gostei, descomplicado, legal. O flow eu não vou colocar, gente, porque muitas pessoas que já conhecem as minhas aulas sabem do flow, tá? Então eles vão tentar o flow. Então é só quem realmente é 5% e tá comigo até 10 horas da noite, né, gente? Mais de 10 horas da noite. Não pode ter acento.
Não pode ter C cedilha, tá? É. O pessoal falou. Pode ser descomplicado. Vamos lá. A gente tem algumas opções aqui: chocolate ou descomplicado. Qual vocês preferem? Vamos lá, coloquem aqui. Vamos voltar. Descomplicado ou chocolate? Coloque aqui, gente. Eu vou contar mais ou menos aqui qual que foi o voto, tá? Descomplicado ou chocolate? Gente, atrasa um pouquinho aqui os comentários para mim, tá? Chocolate. A galera escolheu chocolate. A maioria falou chocolate, gente. Se eu não me engano. Tá. Então, né, a voz do público é a voz de Deus. Vai ser chocolate. Tá bom? A senha vai ser chocolate. Chocolate, tudo bem? E é o seguinte, eu vou pedir duas coisinhas para vocês, tá? Eu sei que tá tarde, peço desculpas. É que é tanto flow que a gente não percebe a hora passar, gente. Nossa, muito flow. Peraí, rapidinho. Eu vou pedir para vocês tirarem um print dessa nossa aula e postem nos stories de vocês. Combinado? Combinado? E espera, não tira print, tá? Senão você é assim, ó, com essa cara assim, bem de zoada, tá? Eu vou fazer a minha pose. Então, tirem print, foto, enfim. Diz aqui. Vamos lá. Tirem print. Tiraram a foto, o print. Deu? Deu? Aê, pessoal, muito obrigada, tá? E eu vou pedir duas coisas para vocês, tá? Primeiro, posta nos stories, escreve @marianasensei e o que você achou dessa aula, tá? E postem nos stories. E outra coisa, no meu Instagram, a gente vai postar uma foto, uma imagem do DES, explicando sobre o DES, tá? Eu quero que vocês coloquem, escrevam nos comentários o que vocês acharam dessa aula. O que vocês acharam dessa aula? Combinado, pessoal? Tá? Beleza? Então, vocês vão lá no meu. Deixa eu ver se eles já postaram. Vocês vão lá no meu último post sobre DES, é um post azul, e vocês vão comentar o que vocês acharam dessa aula. Acabaram de postar, ok? Então, posta lá, e daí vai no meu Instagram e também vai nos stories e me marque. Tá bom, gente? Meu Deus do céu, essa aula foi demais. E se vocês gostaram dessa aula, vocês não têm noção do que espera vocês aqui para frente. Vai ser cada vez mais incrível. Cada vez mais incrível. E o que vocês aprenderam aqui, gente? Uma pessoa com. O pessoal tá falando, não sou eu que tô falando. Alguém que. Teve gente que morou 10 anos no Japão, tem gente que estudou 5 anos. O pessoal falou aqui nos comentários. Não aprendeu o que vocês aprenderam em uma aula. Então, não tô brincando que vocês vão aprender muito mais do que em qualquer outro lugar. Nem que você pagasse uma aula, você ia aprender isso que vocês estão aprendendo aqui nessa maratona, tá bom? Eu só quero os 5% até o final comigo. Se você não é 5%, deixa os 5% ficar comigo até o final, porque eles merecem essa aula incrível,
Combinado, pessoal? Então, até amanhã, 8h30, e eu quero... Fiquem lá, só 5% fica lá no grupo de WhatsApp, porque amanhã de manhã a gente vai mandar um link, vocês clicam no link e daí vocês peguem o nosso PDF incrível. Até amanhã, Matasta. Bye, bye.